Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. O meu canal é Psicologia do Cangaço e a minha linha é a psicologia e a criminologia científica. Eu faço o estudo observando os peitos do virgulino, que eu estudo o cangaço lampiônico, e eu vou trazer exatamente essa matéria, porque é uma área que eu gosto de pesquisar e então chegar às minhas conclusões sobre a personalidade do virgulino, o rei do cangaço, né? A princípio, eu entendo que o virgulino era psicopata, né? O sistema límbico dele não funcionava, né? Ele não sentia emoções, ele sentia desejos e prazeres, mas emoções, a ausência de emoção no psicopata é 100%, certo? Isso daí de acordo com os estudos, inclusive feitos em laboratórios. Pesquisas e estudos laboratoriais confirmam que a pessoa que é psicopata, ela não sente nenhuma reação quando vê alguma coisa que pode emocionar outras pessoas. O psicopata não se emociona, o psicopata não tem remorso. Ele pode ver uma pessoa sofrendo, pode ocasionar, ele próprio ocasionar sofrimento nas pessoas para tirar os prazeres dele, submetendo as pessoas aos seus caprichos. Ele pode usar as pessoas, eu falo em usar porque realmente é usar, ele usa as pessoas para o seu bel prazer, para tirar daquilo dali, da pessoa, os proveitos. Então, o virgulino, ele era uma pessoa que tinha o sistema, né? Ele era um primitivo, ele não se adaptava à sociedade. Muito embora ele viveu juntando grupos de criminosos, mas aqueles grupos não eram uma sociedade, porque as pessoas que vivem em sociedade respeitam as leis, as normas, respeitam o direito, tem digamos assim, o respeito pelas pessoas com as quais vai dividir ou vai conviver com aquelas pessoas. O virgulino não tinha essa capacidade, portanto, no meu entendimento, a mente dele era primitiva, uma mente primitiva, né? Ele não... ele costumava, inclusive, ele não tinha residência, ele não tinha casa, ele não queria ter, nunca quis, roubou muito, assaltou muito, mas era para os prazeres dele, os prazeres mórbidos, mas ele não, jamais ele constituiria uma família. Virgulino era incapaz de sair para qualquer lugar do mundo e constituir uma família com respeito, com amor, porque o psicopata não tem isso e a mente dele, conforme eu falei, era primitiva, certo? Então, tanto que o virgulino, ele vivia como nômade, ele vivia feito os animais que vivem assim. Ele vivia na caatinga. Algumas vezes o virgulino foi para uma cidade, pouquíssimas vezes. O virgulino o ambiente dele era aquele ambiente hostil, da vegetação, de espinho, que ele já é natural daquele ambiente, mas continuo dizendo que ele não era, ele não tinha capacidade de construir uma casa, de ser um dono de casa, de ser um pai de família. O virgulino não tinha isso. Então, isso daí eu vou mostrar para vocês também como a estética no cangaço, como o virgulino passou justamente a acumular coisas em cima de si, certo? Aqui, ó, embornais, a roupa, os cintos, cartucheira, ele levava tudo para onde ele ia, ele levava tudo. Agora, esses símbolos aqui, estrela,
os objetos que ele usava, como o punhal, as espingardas, que é uma espingarda, que é o punhal, a gente aqui é o punhal, né? Ele andava com tudo isso, muito embora ele se enfeitasse, ele tivesse esse narcisismo, em Virgulino era muito acentuado, mas tudo isso daí, ele carregava tudo que ele tinha. E eu vou falar sobre a forma dele viver, era quando ele tinha as necessidades biológicas, fisiológicas, aí ele saía como se fosse um animal, saía da toca e ia caçar, ia procurar satisfazer a fome, a sede, quando ele se saciava, ele ia embora e carregava comida, carregava rapadura, farinha dentro dos embornais, carregava garrafinha de água. Esses eram os objetos que ele carregava, que eram os necessários, mas os outros penduricalhos não eram os necessários, era mais o exibicionismo. E ele procurava, ele era manipulador, ele era astucioso e ele tinha... vamos dizer aqui, ele também era uma pessoa que quando ele ia fazer sexo, ele gostava de subjugar, ele usava, ele estuprava, ele humilhava, subjugava, dominava, dominava com o poder, ver se eu encontro aqui, com o poder bélico. Ele dominava, inclusive eu separei aqui, eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Se eu não encontrar, não tem problema, depois eu coloco em outro vídeo o que ele cantava, né? Porque, encontrei aqui, né? Ele era uma pessoa que ele dizia, vejam só, a chupeta que carrego é o rifle e a cartucheira, o leite é bala de chumbo, muito veloz e certeira. Quem segura pedra rocha, quero ver segurar rocha de Virgulino Ferreira. Então, ele tinha o poder bélico, o poder das armas, e ele se saciava, se deliciava, subjugando e deixando a pessoa para matar. Ele primeiro, ele maltratava as pessoas, até para fazer sexo, ele também era assim, certo? Isso daí tem na literatura e a gente pode ver. Outra coisa, ele usava uniforme de capitão. Isso é uma parafilia e inveja, mas também eu vejo mais como uma parafilia. Porque o uniforme de capitão, se eu encontrar aqui, eu vou mostrar, era uma forma dele dizer que tinha o poder, dele mostrar o poder. A maneira dele mostrar o poder era com o uniforme de capitão, com as estrelas que ele usava no chapéu, porque a estrela, olha aqui, o uniforme de capitão, certo? Isso aí é uma forma de poder e também para subjugar as pessoas. Ele usava ele usava estrelas de latão, depois ele passou a usar coisas mais sofisticadas, certo? Mas ele também, ele era hibriatofilia é uma parafilia, né? Que ele tinha, e ele gostava de, digamos, fazer sexo, assim, para mostrar para os outros cangaceiros e aquele ele se deliciava, certo? Era também o gangbang, que é outra parafilia. Vocês podem comprar o dicionário aqui, ó, esse dicionário aqui. Ele vai mostrar as parafilias, tem milhares, né? Mas o gangbang é um tipo de parafilia que ele reúne aqueles grupos para, digamos assim, como forma de poder e também para praticar sexo e aquelas pessoas ficarem vendo. Inclusive, tem um depoimento de cangaceiras que disse que eles tinham as barracas e eles faziam sexo ali bem próximo dos outros, porque aquilo dali também satisfazia os desejos deles. E o Virgulino usava também as coisas, eu torno a dizer que o Virgulino usava a flor de lis, né? Porque é uma coisa que os vaqueiros usavam, ele foi almocreve e também ele costurava peças indumentárias para vaqueiros, vendia peças de couro. E agora a flor de lis, que eu
no meu entendimento, a flor de lis que o Virgulino usava não era aquela flor de lis só dos vaqueiros, mas ele usava também, era como se fosse o símbolo da caatinga, né? Que isso aqui é uma planta da caatinga, isso aqui é uma coisinha feita de barro, gente, muito bonito, né? Certo? E então aqui o formato, certo? Seria esse, que era aproveitando as coisas do ambiente, que ele se enfeitava, assim como os índios usavam também as coisas dos ambientes, né? Usam os cocais, as penas, né? Para enfeitar. O Virgulino gostava muito de se enfeitar. O Virgulino não era religioso. O Virgulino é religioso, o psicopata nenhum é religioso, eles não têm esse sentimento, conforme eu disse, de amor, de transmitir a paz, a tranquilidade. Não, eles aparentemente são calmos, mas dentro deles é um turbilhão. E eles estão sempre querendo fazer alguma coisa, vingar. O Virgulino era uma pessoa que dizia que queria vingar a morte dos pais. O que isso daí é irreal, nunca existiu. O pai dele morreu já por conta dos desmandos dele e dos outros irmãos. Mas ele não... ele sabia quem matou o pai dele, mas nunca foi atrás da pessoa que assassinou o pai dele. Inclusive, a pessoa que assassinou o pai dele morreu já idosa, certo? Então, vamos lá, o Billy Chandler fez um trabalho sobre o cangaço e ele disse que o Virgulino era como é que se diz? Era bandido social. Eu não classifico como bandido social, a minha classificação, ele tinha instintos primitivos, ele não era nada dissociável, ele não tinha essa questão, ele podia fazer até não amizade, também ele jamais faria amizade, ele se relacionava e relacionou-se até com pessoas da sociedade, né? Dizem que em Sergipe ele fez amizade com pessoas da política, das polícias, isso que ele fez, né? Em Alagoas, em Sergipe, ele fez esse tipo essa troca, era uma troca, né? Porque as pessoas que fazem amizade com o Virgulino serviam ao Virgulino e o Virgulino também servia para eles. Era uma forma de troca de costume. Os costumes de Virgulino eram costumes, gente, retorno a dizer, volto a dizer, primitivos. O Virgulino, ele era primitivo em tudo, até para fazer sexo. Ele era uma pessoa que ele vivia no meio da caatinga, no meio dos matos. Ele não tinha uma cama para dormir, ele não tinha um quarto para ter, digamos assim, uma casa com quarto, sala, banheiro. Ele não tinha nada disso. Tudo que ele fazia era de forma, até para comer, ele levava pratinhos, prato para comer, colher. Ele não comia de garfo, ele comia de colher, ou então com a mão mesmo, né? A mão entre aspas. Eu quero dizer que comia machucando a comida e que não usava os talheres, né? E então, o ambiente de Virgulino foi esse. Os costumes dele também eram, dificilmente ele se daria bem em outro lugar. Ele só se dava bem naquele, como ele vivia, dentro, se escondendo, feito um animal, quando faz os animais, quando comem, saciam-se, aí eles vão descansar. O Virgulino fazia a mesma coisa, ia descansar. Mas naquele descanso de Virgulino, era um descanso que ele já estava pensando como ia agir para atacar posteriormente. Às vezes ele podia passar 1 mês, 2 sem atacar, mas depois que ele precisava de alguma coisa, aí ele saía para atacar, para roubar, para saciar os desejos dele, né? Agora, o Virgulino, a diferença para os animais é que o Virgulino usava armas, né? Usava o fogo, usava facas, punhais. Já os animais usam as garras, né? Para matar e depois come, se sacia, deixa para lá, certo? As coisas. O Virgulino também muitas vezes correu
e foi embora e deixou a comida. Segundo a Sila, muitas vezes preparavam o almoço, como eles viviam sempre foragidos da polícia, às vezes eles escapavam, fugiam para não ser pegos. Então, isso é uma característica de um animal, porque os animais, se eles estiverem ali, eles agarram aquela presa para comer, para se saciar, mas se por acaso chegar um animal mais forte, eles podem se evadir daquele lugar, correr e sair. Por exemplo, as aves também, acontece com as aves. As aves, elas pegam ali a comida, vão comer, né? A gente vê isso no mundo animal. E se alguém chegar, o ser humano, ou qualquer coisa, eles vão embora, assustados vão embora. O Virgulino vivia também assustado, constantemente, né? Então, aí eu já falei que o Virgulino usava essas indumentárias, mas era o narcisismo que aflorava. O psicopata tem essa qualidade também narcisista, muito acentuada, e o Virgulino era uma pessoa que nós temos que estudar exatamente dentro dessa perspectiva para entender porque o Virgulino andava dessa forma, cheio dos penduricalhos, carregando tudo, banho praticamente não tomava, gente, ele podia tomar até um banho de perfume, porque o mau cheiro era terrível. Dizem que quando os cangaceiros iam chegando, de longe já se sentia um mau cheiro, feito urubu, né? E aqui são as plantas, né, que são da região do sertão, dos sertões, existem vários sertões. Aqui é uma foto de uma planta, né, da caatinga, e isso aqui tem toda a semelhança com as coisas que o Virgulino usava, que as pessoas dizem, atribuem a flor de lis. Para mim era coisa aproveitada, porque ele via na natureza, e como ele era uma pessoa que tinha o instinto, né, muito primitivo, ele usava isso. Ele usava conforme usam os índios, certo? Aqui os índios, eles usam isso aqui, eu já mostrei, certo? Então, eu espero que entendam esse meu trabalho, que é um trabalho que eu faço questão de dizer que eu adoto esse estilo por conta de estudar os símbolos, os signos, os símbolos. E aqui foi o livro que eu já publiquei, Mitologemas, né? Exatamente para entender as estrelas, para entender isso daqui, ó, porque usa esses detalhes no chapéu, na aba do chapéu virada, para mostrar, impactar. Cheguei, né, até as estrelas muito grandes, né? As estrelas muito grandes, aqui é pequenininha, mas isso foi no início. Mas as estrelas de Virgulino, do Virgulino usava, eram estrelas bem grandes, bem chamativas, para poder causar impacto, né? As roupas também. E o Virgulino aqui, ele fazendo de conta, não sabemos se isso daqui é um Virgulino real, porque tem muita barba, e no relatório que apareceu aí do Tenente Lucena, diz que o Virgulino não tinha barba, e era uma barba rala. Aqui tem um Virgulino rezando, que também não era religioso. Gente, psicopata não é religioso. É isso que eu tinha para dizer hoje para vocês, e vou colocar meus vídeos. Quem quiser dar o like e acompanhar o meu canal, Psicologia do Cangaço, certo? Então, eu aguardo que vocês deem o like para quando eu colocar outros vídeos, aparecer como preferência o meu canal, ok?